Aquele super alô para você, super amigo, super amiga, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos The Definite Article. Sério, The Definite Article ou artigo definido. Um assunto assim bastante importante para conversação, bastante importante para escrita, mas em vestibulares não aparece tanto assim. Mas é importante, super, para quando você estiver lendo o texto, saiba por que o artigo foi colocado aqui, ali ou acolá. Ele tem muitas regras, muitas regras. Para você que vai escrever em inglês, é importante conhecer pelo menos a maioria delas. As mais importantes, aquelas que aparecem com mais frequência. O resto você vai tirando aos poucos. Vai conhecendo uma aqui, vai reconhecendo outra lá, vai aplicando outra acolá e assim vai, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui ao lado já no The Definite Article, o artigo definido. Super amigo, super amiga. Bom, basicamente, nós colocamos o artigo definido diante de substantivos quando se quer especificar esse substantivo. Então, por exemplo, temos aqui três frases, dê uma olhadinha aqui ao lado. Três frases, a primeira com livro, book, a segunda com água, water, e a terceira como computer, computador, verdade. Nós queríamos destacar livro, destacar água e destacar computador. Claro que vamos colocar o artigo na frente, ficando the book, o livro, the water, a água, the computer, o computador. Mas para que você destaque, você tem que especificar, tem que particularizar, tem que chamar atenção para aquele substantivo. Por exemplo, eu tenho que colocar uma referência para book, livro, colocar uma referência para water, água, colocar uma referência para computer, computador, ou seja, contar que livro é este, que água que ele está comentando a respeito, que computador é aquele que foi citado. Quando você coloca este detalhe de especificidade, você especifica que substantivo é aquele, daí você tem toda a autorização, toda a permissão para colocar o artigo na frente. Então veja a frase primeira ali. The book that the teacher recommended is expensive. O livro que o professor recomendou é caro. Que livro é esse, super? Que livro é esse? Você vê que é aquele que o professor recomendou. Então aqui ele destacou que livro que é, então colocou o artigo na frente. A água, que água que é? A água que as pessoas bebem. Falou que água que é. It's not polluted, não está poluída. Então você sabendo que água é, pode colocar o artigo. The computer you sold is old. O computador que você vendeu é velho. Qual computador? Aquele que você vendeu. Então você sabe que livro é, você sabe que água é, você sabe que computador é, porque está tudo especificado. The book that the teacher recommended. The water people drink. Computer you sold. Então, estas situações de dizer que livro é, que água é, que computador é, que substantivo é, deixar bem explícito na frase, especificando esses substantivos, é a regra mais importante para a colocação do artigo definido. Então você vai saber que ali vai o artigo the book, the water e the computer, porque eu sei que livro é, que água é e que computador é. Mas, super amigo, se você não especificar, daí não há necessidade, ou seja, fica feio, fica esquisito, fica muito weird colocar artigo diante de substantivos com sentido geral. Como assim substantivos com sentido geral? Já te conto, já te conto. Olha só aqui embaixo. Books are necessary. Livros, no geral, são necessários. Water is tasteful. Água, no geral, é gostosa. Computers are important. Computadores são importantes. Não sei que livro que é. Não sei que água que é. Não sei que computador que é. Se eu não sei, não tenho a mínima informação, a mínima referência, automaticamente eu não posso colocar o artigo na frente do substantivo. Porque aí é livros em geral, aí é água no geral, aí é computadores no geral. Agora, se eu especificasse, como nessas três aqui em cima, que livro que é, que água que é, que computador que é, a situação mudaria totalmente e o artigo seria colocado lá sem qualquer constrangimento. Super amigo, super amiga. Que mais, super? Que mais? Outra regrinha bem importante, precedendo substantivos considerados únicos na espécie. Verdade. Precedendo substantivos considerados únicos na espécie. Por exemplo, sol.
Sol, ele não é único na espécie, você sabe disso. Nós podemos ter aí vários milhões, milhares, sei lá, os astrônomos conhecem os números precisamente ou não precisamente exato de quantos sóis talvez aconteçam nesse universo, nessas galáxias todas. Mas super, no nosso caso aqui, como temos um apenas aparecendo e nos aquecendo e nos dando essa vida maravilhosa neste planeta maravilhoso que querem destruir a todo custo, ele é considerado o único na espécie. Verdade, ele é considerado como se fosse o único na espécie. Então aí nós colocamos o artigo. Então vejam aqui nos exemplos. The sun, o sol. The air, o ar. The couple, o casal. The moon, a lua. Então, the sun is shining. O sol está brilhando. The air was cold. O ar estava frio. The couple was looking at the moon. O casal estava olhando a lua. Então, sol é considerado único na espécie. Ar é considerado único na espécie. Moon é considerado único na espécie. Couple está ali destacado, mas não é único na espécie. Tem vários casais por aí, vários pares por aí. Mas sol é, ar é e moon é. Apesar que você pode ter outras luas, você pode ter outros sóis, você pode ter outros ares por aí. Outros exemplos. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos de substantivos considerados considerados únicos na espécie. Temos aqui o que? The Bible, a Bíblia. Temos aqui the world, o mundo. Temos aqui the weather, o clima. Temos aqui the earth, a terra. Temos aqui the sea, o mar. Temos aqui the ocean, o oceano. Temos aqui the north, o norte. Temos aqui the sky, o céu. Então são substantivos que são considerados únicos na espécie. Então, neste caso, o artigo vai estar presente. Você já aprendeu duas regras importantes. O primeiro, quando se especifica o substantivo, que está no slide passado. E outro, daquele que realmente é considerado único na espécie, apesar de não ser, mas é considerado, para este caso, você vai colocar o artigo. Terceira regra importante. Diante de adjetivos, quando estes representam uma classe. Você conhece o adjetivo poor, pobre. Conhece o adjetivo fat, gordo. Conhece o adjetivo thin, magro. Conhece o adjetivo beautiful, bonito. Smart, esperto e vários outros adjetivos. Esses adjetivos podem ser substantivos, agindo como adjetivos. Podem ser verbos, agindo como adjetivos. E se você não assistiu ainda o nosso vídeo sobre posição de adjetivos, assista. Ali tem uma informação completa para que você possa enfrentar vários probleminhas, várias questões que acontecem hoje em vestibulares, abordando adjetivos. Eles querem também que você saiba tudo sobre adjetivos. E aqui, um adjetivo sendo considerado um representante de uma classe, de um grupo, de uma equipe e assim por diante, você pode, sem problema nenhum, colocar o artigo na frente. Então temos ali pobre. Pobre é adjetivo. Mas se eu colocar o artigo na frente, estou me referindo ao grupo dos pobres, ao setor dos pobres, ao bairro dos pobres, à ajuda para os pobres. Então especifiquei pobres e considerei um grupo à parte. Temos lá fat, gordo, outro adjetivo. Se eu colocar o artigo na frente, vai ser o grupo dos gordos, a família... Oh, que tosse! A família dos gordos, a representação dos gordos e assim por diante. Temos ali the thin, os magros, o grupo dos magros e assim por diante. Então, sempre que você tiver que especificar um grupo de pessoas, se referindo por um adjetivo, os pobres, os ricos, os magros, os gordos, os talentosos, os não talentosos, os esforçados, os não esforçados, você tem toda a permissão para colocar o artigo definido diante desse adjetivo. Então vamos dar uma olhadinha nos três exemplos que estão aqui. Nós temos o primeiro, the poor are asking for help. Os pobres estão pedindo por ajuda. The fat are eating less. Os gordos estão comendo menos. The thin are eating more. Os magros estão comendo mais. Então, the poor, a classe dos pobres. The fat, a classe dos gordos. The thin, a classe dos magros. Então, o adjetivo, ele pode estar acompanhado do pronome não, do artigo definido, caso seja uma classe, caso seja um grupo, caso seja alguma coisa mais específica, um grupo de pessoas, correto?
Outros exemplos aí, the unsatisfied, os não satisfeitos, the wealthy, os ricos, the talented, os talentosos, the competent, os competentes. Então, terceira regrinha já estabelecida. Primeira, especifica-se o substantivo, vai o artigo na frente, porque você disse que livro é, que água é, que computador que é. Substantivos considerados únicos na espécie, como sol, como lua, como bíblia, como ar e assim por diante, você pode colocar também o artigo definido. E também para adjetivos considerados únicos na espécie. Que mais, super? Diante de nomes de acidentes geográficos, por exemplo, rios, mares, oceanos, golfos, cadeias de montanhas, desertos, canais, grupos de ilhas. Tendo esses acidentes geográficos, um nome assim meio esquisito, acidentes geográficos, não estou por dentro da geografia atual, não sei se ainda usam essa expressão acidentes geográficos ou características geográficas, ou detalhes geográficos, ou paisagens geográficas, seja lá o que for que estiverem usando atualmente. Mas eu acho que esse termo, acidentes geográficos, talvez já tenha ido lá para o beleléu. Mas era do meu tempo, super. Então, rios, the Amazon River, Rio Amazonas, the Mississippi River, Rio Mississippi, the Thames ou Tamisa. Mares, the Black Sea, o Mar Negro, the Red Sea, o Mar Mediterrâneo, aliás, o Mar Vermelho, the Mediterranean Sea, o Mar Mediterrâneo. Oceanos, the Atlantic Ocean, Oceano Atlântico, the Pacific Ocean, Oceano Pacífico. Golfos, the Gulf of Mexico, o Golfo do México, the Arabian Gulf, o Golfo Pérsico. Cadeias de montanhas, the Rocky Mountains, as rochosas, the Alps, os Alpes. Desertos, the Sahara Desert, deserto do Saara. Canais, the Suez Canal, the Panama Canal. Grupos de ilhas, the Canaries, the Bahamas. Então, para rios, nome de rios, vai o artigo. Para mares, vai o artigo. Para oceanos, vai o artigo. Para golfos, cadeias de montanhas, desertos e grupos de ilhas, o artigo vai estar presente. Quarta regra importante, super. A primeira, especificar o substantivo, automaticamente vai o artigo. Segunda, a substantivos considerados únicos na espécie, automaticamente vai o artigo. Terceira, adjetivos que representam uma classe, vai o artigo. E quarta, rios, mares, oceanos, golfos, cadeias de montanhas, desertos, canais e grupos de ilhas, também vai o artigo numa boa. Você viu aí o Rio Amazonas, the Amazon River, viu aí o Golfo do México, the Gulf of Mexico, viu aí canais de Suez Canal, Panama Canal e assim por diante. Que mais, super? Diante de nomes de países, mas não de todos os países. Aqueles países que se apresentam no plural. Um exemplo, the United States, Estados Unidos, é um país em que o nome vai estar no plural. The Netherlands, a Holanda, é um esquema que está em nome no plural. The Philippines, as Ilhas Filipinas, é um país cujo nome está no plural. E também em nome de países que você tem assim como referência, como sendo parte do nome, Kingdom, que vai ser reino, Republic, que vai ser república, States, que vai ser estados, Union, que vai ser união. Tendo Kingdom, Republic, States ou Union como parte do nome, automaticamente você vai reparar que nesses nomes de países em inglês, você vai ter o artigo definido, correto? Então, nomes de países no plural ou que tenham essas palavrinhas mágicas, Kingdom, Republic, States e também Union. Vamos ter alguns exemplos aqui, super. The United Kingdom, que vai ser o Reino Unido. The United States, Estados Unidos. The Soviet Union, a falecida União Soviética. The German Federal Republic, a República Federal Alemã, que também já é falecida. Capital Bonn, e agora uniu tudo, volta a ser Berlim. Diante de nomes de família. Nome de família é um sobrenome no plural. Por exemplo, os Carters, os Clintons, os Johnsons, os Kennedys. Nossa, só nome de político. Então temos The Carters are visiting my parents. Os Carters estão visitando meus pais. The Clintons are denying the accusations. Os Clintons estão negando as acusações. The Johnsons are being invited. Os Johnsons estão sendo convidados. Então, um nome, um sobrenome no plural, você colocando o artigo na frente, automaticamente ele está representado como um nome de família. The Carters, The Clintons, The Johnsons. Mas eu tenho mais exemplos. Dá uma olhadinha aqui embaixo, super. The Roses, os Roses. The Pollacks, os Pollacks.
de Lorenzos, os Lorenzos, de Colinders, os Colinders ou Colinders, dependendo de como eles se auto-chamam. Que mais? Precedendo o nome de edifícios, jornais, navios, hotéis, restaurantes, teatros, cinemas, museus, galerias, instrumentos musicais e medidas. A coisa complicou, super, a coisa complicou. Mas não esqueça, considerado único na espécie, vai o artigo. Adjetivos representando uma classe, vai o artigo. Nomes de países no plural, vai o artigo. Acidentes geográficos, nome de rios, de mares e assim por diante, vai o artigo. E não esquecendo a principal, especificou o substantivo, disse que água é, disse que livro é, disse que computador que é, vai o artigo. E também esses detalhezinhos que estão bem aqui ao lado. Edifícios, vai. Jornais, vai. Navios, vai. Hotéis, vai. Restaurantes, vai. Teatros, vai. Cinemas, vai. Museus, vai. Galerias, vai. Instrumentos musicais, vai. Medidas, vai. Vamos dar os exemplos, vamos dar uma olhadinha nos exemplos de cada um. Edifícios tem um que eu adoro. Muitos filmes têm sido feitos em homenagem a esse edifício. Por exemplo, The Empire State. Já estive lá, bacana, legal. Tem aquele filme do Tom Hanks e outro com Deborah Kerr e Cary Grant. Cary Grant? Sim, Cary Grant. Então, os dois abordando, principalmente, tendo como personagem de fundo The Empire State. Tem o The World Trade Center, que eu também dei uma olhadinha lá, não achei grande coisa, duas caixas lá, uma ao lado da outra, mas de tão feio que era, já mandaram demolir. E os dois estão no chão, agora surgiu uma outra torre no lugar, não no lugar, um pouquinho mais adiante, né? Chamada de Freedom Tower, que já está pronta, já está em uso, mas muito pouco divulgada, muito pouco divulgada. The World Trade Center foi muito mais divulgado e sofreu aqueles ataques em 11 de setembro, né? September 11th. Ficou sendo um símbolo do capitalismo e ali foi atacado de forma fulminante, o que gerou aquela guerra do Afeganistão, mas isso é assunto para um outro vídeo. Jornais, nunca li. Totalmente. Apenas alguns artigos de The Wall Street Journal. Também não sou um cara que investe muito em bolsa de Nova York, não. Agora, tem um que eu leio com mais frequência. Todos os domingos tem artigos interessantes, principalmente na parte de arte, cultura, cinema, livros e assim por diante. Fora assuntos gerais, fora depoimentos. Nossa, ele tenta abranger o planeta todo, que é o The New York Times, um bom jornal, mas você não consegue ler ele todo de jeito nenhum. Então você escolhe partes, tá? E lê aquilo que interessa. Compensaria uma assinatura? Não, porque o que você tem de material sem precisar assinar já é de bom tamanho. Que mais? Navios, The Queen Elizabeth, The Titanic, aquele famoso dos filmes, né? E das séries também. The Hope é um navio hospital, tá? Que ele percorre o mundo atendendo pessoas com necessidades, com carências e assim por diante. Hotéis de Copacabana Palace, sempre dou uma visitadinha, tomo um cafezinho lá. The Hilton, The Sheraton, que são redes de hotéis. Restaurantes, The Red Lion, The Bombay Restaurant. Teatros, The Palace Theatre, The National Theatre. Cinema, The ABC, The Odeon, The Classic. Museus, The British Museum, ainda não conheço super. The Museum of Modern Art, The Tate Gallery para galerias. Instrumentos musicais, The Guitar, The Piano, The Flute, The medidas, The Ton, a tonelada, The Pound, a libra e The Mile, a milha. Então, para edifícios, jornais, navios, hotéis, restaurantes, teatros, cinemas, museus, galerias, instrumentos musicais e medidas, você vai colocar o artigo. Fora aquelas outras regrinhas que nós já vimos. Que mais? Também se emprega o artigo the, ou o a, os as. Números ordinais. Para números ordinais, você não vai dizer apenas first, não vai dizer apenas second, não vai dizer apenas third, quando você coloca isoladamente estas expressões. Você é obrigado a colocar o artigo definido the na frente, ficando the first, o primeiro, the second, o segundo, the fourth, o quarto. Superlativos. Nossa, assista mais ou menos uns 4 vídeos sobre comparisons, ou seja, um vídeo só de comparativo, outro vídeo só de superlativos,
Outro vídeo abrangendo os dois juntos e outro vídeo só de formas irregulares. 4 vídeos de comparisons, em que nós vemos que os superlativos pedem, exigem, faz parte dos superlativos o artigo definido. Então, the best, o melhor, the most comfortable, o mais confortável. Nomes ou locais com o prédio com a preposição of. The Bank of Florence, o banco de... the Bank of France. Florença e France é bastante diferente, né? Então, 2 cidades aí lindíssimas, aliás, um país e uma cidade, e são diferentes, mas são lindos o país, França, e a cidade de Florença. The Bank of France, o Banco da França. The House of Parliament, as casas do parlamento, ou seja, o parlamento. Parlamento geralmente é dividido em 2, deputados, Câmara dos Deputados, e também o Senado, né? Isso aí na maior parte dos países do mundo. A Torre de Londres, The Tower of London. A Grande Muralha da China, The Great Wall of China. Então, para números ordinais, vai o artigo. Para superlativos, não assistiu a aula, assista, aprenda, é importante, principalmente para a leitura, compreensão e para a escrita. Em vestibulares, comparisons não cai assim com aquela intensidade tão grande. E nomes e locais ou prédios com a preposição of, conforme eu já comentei. The Bank of France, the House of Parliament, the Tower of London, the Great Wall of China. Que mais, super? Antes de coletivos. In the Navy, ou seja, na Marinha. The crowd, a multidão. The Army, o exército. Navy, Marinha, vai ser o quê? Vai ser um coletivo. Todos os marinheiros juntos. The crowd, a multidão, também um coletivo. Muita gente junta. The Army, o exército, também um coletivo. Quantos soldados tem lá? Milhares, talvez milhões. My brother wants to join the Navy. Meu irmão quer se juntar à Marinha. Então, Marinha é coletivo, the Navy vai o artigo. The crowd, a multidão. Some came to see the singer. Logo veio ver o cantor. The Army, o exército, was well prepared. Estava bem preparado. Então, para coletivos, sempre você vai colocar o artigo. Você note que esta é uma aula para você assistir mais de 2 vezes. Porque não é na primeira aula que você vai memorizar todas as situações. Mas em 2 ou 3 você memoriza e já vai conseguir falar corretamente, escrever corretamente e ler com todas as situações ali presentes e você identificando cada uma delas. Que mais, super? Situações que você não emprega o artigo. Quais são as situações que você não vai empregar? A primeira, diante de substantivos empregados com o sentido geral. Por exemplo, silver is a precious metal. A prata é um metal precioso. Prata no geral. Não sei se é prata da Argentina, se é prata do Chile, prata não sei da onde. Tem sentido geral. Money is important. Dinheiro é importante. Não sei se é o dinheiro daqui, o dinheiro de lá ou o dinheiro de acolá. Coffee is tasteful. Café é gostoso. Não sei se é o café da China, café do Brasil, café de Minas ou café do Paraná. Será que ainda tem café no Paraná? Antigamente tinha e era gostoso. Depois de 75, acabou. Water is necessary. Água é necessária. Então, não sei que prata é, não sei que dinheiro é, não sei que café é, não sei que água é. Então, prata no geral, dinheiro no geral, café no geral e água no geral. Então, em sentido geral, você não coloca o artigo de jeito nenhum. Você não vai dizer por aí, the silver is a precious metal. Não vai dizer por aí, the money is important. Não vai dizer por aí, the coffee is tasteful. Não vai dizer por aí, the water is necessary. De jeito nenhum, porque são substantivos com sentido geral. Com sentido geral, você apenas lança prata, você apenas lança money, você apenas lança coffee, você apenas lança water. Precedendo o nome de pessoas. Se você pensar em português, você diz a Patrícia, o Ernesto, o John, o Alfredo, o Haroldo, a Cíntia, a Aline e assim por diante. Agora, em inglês, você não coloca esse a, o na frente de jeito nenhum. Nome de pessoa, nome próprio, é apenas um nome, super proibido. Fica muito esquisito colocar o artigo diante de nome de pessoas. Se é Patrícia, coloque lá apenas Patricia.
Se é Haroldo, coloque lá apenas Harold. Se é Paul, coloque apenas Paul. Se é Bell, coloque apenas Bell. Não coloque de Patricia, de Harold, de Paul e de Bell, que a coisa descamba. A coisa fica muito feia, horrorosa mesmo. Awful, awful, awful. Então temos lá 4 exemplos. Patricia is an intelligent woman. Patrícia é uma mulher inteligente. Harold has read several reports. Harold tem lido vários relatórios. Paul is a talented man. Paul é um homem talentoso. Bill has many relatives in Boston. Bill tem muitos parentes em Boston. Então, para nome de pessoas, você apenas cita o nome. Mais nada, super. Não precisa mais nada. Que mais? Diante de substantivos expressando o nome de continentes, países, estados, cidades, lagos, ruas e festividades. Verdade. Continentes: South America, Europe, Asia, África. Países: Brasil, Argentina, France, Germany, England. Estados: Califórnia, Texas, Georgia, Oregon e vários outros. Kansas. Cidades: New York, Boston, Seattle. Por que eu coloquei essas 3? Que mais? Lagos: Lake Michigan. Ruas: Fifth Avenue, Baker Street, Downing Street, todas ruas famosas. Festividades: at Christmas, at Easter. Para festividades usamos a preposição at. Já assistiu a nossa aula sobre preposições? Não? Assista aquela que diz assim, preposições in, at e on. São as 3 mais importantes, as que podem cair em vestibulares e que você se confunde o tempo todo na hora de se expressar, na hora de escrever. Então, esta aula de preposições in, at e on deve ser assistida. Assim você tira todas as dúvidas que tiver sobre preposições. Continentes: South America, Europe, Asia, África. Países: Brasil, Argentina, France, Germany, England. Estados: Califórnia, Texas, Georgia. Cidades: New York, Boston, Seattle. Lagos: Lake Michigan. Ruas: Fifth Avenue, Baker Street, Downing Street. Festividades: at Christmas, at Easter. Sem artigo. Países. Eu falei anteriormente, alguns slides atrás, falei que países, no plural, é obrigatório o artigo, como the United States, the Netherlands, the Philippines e assim por diante. Mas quando o país está no singular, você não coloca artigo de jeito nenhum. Por exemplo, Brasil não tem artigo. Argentina não tem artigo. France não tem artigo. Germany, atual Alemanha, não tem artigo. England não tem artigo. Scotland não tem artigo, tá? Então, não tem as palavrinhas mágicas e também não está no plural. Daí vai sem artigo. Agora, tendo as palavrinhas mágicas estando no plural, daí o artigo vai estar presente. Tem que estar presente. Que mais diante de possessivos? Outra bobagem. Você não pode dizer o meu amigo, the my friend. A irmã dele, the his sister. A nossa filha, the our daughter. A colega dela, the her classmate. De jeito nenhum. Diante de possessivos, adjetivos possessivos, my, your, his, her, its, our, your, them, não confundir com os pronomes possessivos, que é mine, M-I-N-E, yours, com S, o seu, his, o dele, hers, com S, o dela, its, o dele, o dela para animais e objetos, ours, o nosso, yours com S, o de vocês, theirs com S, o deles, que são os pronomes possessivos. Você não pode colocar diante de adjetivos possessivos, que são esses: my, your, his, her, its, our, your, their, que são aqueles que estão na coluna 1, tipo my friend Wilson. Não se diz the my friend Wilson. His sister Emily. Não se diz the his sister de jeito nenhum. É só my friend Wilson studies here. Meu amigo Wilson estuda aqui. His sister Emily is going to Europe. Minha amiga, ou aliás, a irmã dele, Emily, está indo para a Europa. Our daughter Sue lives in Boston. A nossa filha Sue mora em Boston. Her classmate is trying to find the key. A colega dela está tentando achar a chave. Antes de certos lugares e coisas se usados com propósito básico. Por exemplo, na igreja, você vai dizer at church, está lá rezando. Na prisão, está lá cumprindo pena, in prison. In college, está lá concluindo o seu curso, na universidade. At school, está lá se graduando, at school. Na
cadeia, está lá temporariamente, em jail. No hospital, tomara temporariamente, at hospital. Em casa, at home, in bed, na cama. Tudo isso você não vai colocar artigo. Para que o cara está na igreja, at church, na prisão, in prison, na faculdade, in college, na escola, at school, na cadeia, in jail, no hospital, at hospital, em casa, at home, na cama, in bed. Agora, se você está lá dentro da igreja consertando o teto, você está in the church. Dentro daquela igreja e você trepado ali, dando pancadinhas com martelo, consertando o teto. É outra situação. Exercícios. Consegue? Complete as sentenças com o artigo definido the. Tá bem aqui, né? Super. Ó, bonitinho aqui. Ó. Se necessário. Se não for, coloca tracinho ou um X. Senão, eu dou 0. Que mais? She's going to France. Não vai. Porque país no singular não vai. A água que eles bebem está poluída. Falou que água é a água que eles bebem. Água, no geral, contém hidrogênio no geral, contém oxigênio no geral. Então, não vai. O verde dos seus olhos. Que verde? Aquele dos seus olhos. Falou que verde que era? Vai. Azul e vermelho, no geral, são as cores favoritas dela. Não vai. O apartamento dele, possessivo, nem pensar. Adjetivo, possessivo, nem pensar. Não vai. Arthur, nome de pessoa? Não vai. Sempre visita os Carters, nome de família? Vai. Canada, não vai porque é nome de país no singular. E os Estados Unidos, nome no plural? Vai. Sarah, nome de pessoa? Não vai. Melissa, nome de pessoa? Não vai. Falam francês fluentemente. Amor me faz mudar muito. Não falou que tipo de amor, tá? Onde está o alimento? Qual? Aquele que é para o gato. Qual gato que vai comer o alimento? Prata é um metal. Qual prata? Daqui, da Argentina, do Peru, da onde? The silver? Não, apenas silver, está no geral. A cadeira que ela está sentada? Vai porque falou que cadeira que era. O livro? Qual? O que Sue está lendo? Falou que livro era. Sue, nome de pessoa? Não vai. Pertence ao Harold? Nome de pessoa? Não vai. Dinheiro? Não falou se é dólar, se é euro, da onde que é e que dinheiro é esse. É muito importante, mas você não pode comprar um pouco de sorte com todo o dinheiro que você tem. Qual dinheiro? Aquele que você tem. Falou que dinheiro ela era. Testes. Preencha as lacunas com o artigo definido. Brazil is most industrial country in South America, while the United States holds same position in North America. Escolha a alternativa correta. Pause o vídeo e faça com calma, super. Pause o vídeo e faça com calma. 1, 2, 3, 4, 5, pause. Nossa, voltou? Brasil, plural, não, singular. País no singular não vai. O mais industrial, superlativo, vai. América do Sul, continente, não vai. Os Estados Unidos, país no plural, vai. Tem a mesma posição do que? Vai. E na América do Norte, não vai. Então, não vai, não vai. Letra C. Escolha a alternativa correta que completa a sentença abaixo. Ela toca piano muito bem. President Reagan visitará nosso país. Eu acho que ele nunca esteve aqui, que eu me lembre. País, café é muito caro. Veja a sequência que preenche ali as 3 frases. Pause o vídeo e faça com calma. Voltou? Que bom. Ela toca o piano. Instrumentos musicais, vai. Está naquela lista que tem prédios, tem galerias, tem teatros, tem cinemas e assim por diante. President Reagan é o nome do presidente. Não vai. Café, não falou que café que era. Se era daqui ou era de lá. Então, letra E. Indique a frase correta. Leia as 5 e veja qual que vai, qual que não vai, qual que está correta, qual que está forçada. Pause o vídeo. Voltou? Que beleza! A honestidade de Mary é inquestionável. Falou que honestidade que era? Sim, a de Mary.
Manteiga, no geral, não vai. Ali, the wheat, também não vai, cara. Trigo de jeito nenhum. A vida, não. Vida, no geral, não vai. A honestidade, não falou que honestidade que era, não vai. A única que foi especificada foi a honestidade que é de Mary, falou que honestidade que era. Escolha a alternativa e complete a sentença abaixo. New York is largest city in the United States. Quase que falhou. Pause. Nossa, voltou. Que bom. Letra B. Nova York, cidade, não vai. Ah, a cidade maior, superlativo, vai. United States, the United States é um país no plural, vai. Some as alternativas que estão corretas quanto ao uso de artigos. UFSC, a famosa UFSC. Santa Catarina, uma boa pública, uma boa federal, faz muita pesquisa, concorre pau a pau com a nossa aqui. Escolha as alternativas, lá é somatória ainda, aqui nós já usamos outra situação, aqui a prova objetiva na Federal do Paraná, o FPR, e lá ainda é somatória, como outras cidades ainda aderem ao esquema de somatória. Também é um bom método. Pause e faça com calma. Nossa, voltou. Ayrton Senna, o piloto brasileiro, é um homem afado, então falou. É bonitinho, Ayrton Senna sem nada, o piloto brasileiro, beleza, é um bem-sucedido. Que mais? O sol nasce para os ricos e também para os pobres. O sol, único na espécie, os ricos, único na espécie, os pobres, único na espécie, não. Os ricos é adjetivo como uma classe, os pobres adjetivo como uma classe. That was the only book, o único livro sobre pesca que eu achei. Falou que livro que era. Do you like to visit the United Kingdom, Reino Unido? Vai, tudo bem. E só. Gostou da aula? Beleza. Se gostou e acha que alguém vai se interessar por ela, vai precisar dela, vai tirar dúvidas, você manda esta aula para a pessoa, tá? Um grande abraço a você e assista também o nosso vídeo de artigos indefinidos. Vimos o artigo definido de, que está aí ao lado no the and, tá? E vamos ver em seguida, que você vai assistir também, porque geralmente é trabalhado em conjunto esses dois artigos, os indefinite articles, artigos indefinidos. Mas até lá, um grande abraço a você. Bye bye!